Fala, Dani, tudo bem? Vamos lá. Vou gravar aqui um vídeo resolvendo passo a passo, da forma mais bem explicada possível, esse exercício, até porque ele serve de modelo para a solução de outros exercícios muito parecidos, tá? É um caso mais complexo, tá? Um pouco mais difícil dos que os que a gente viu anteriormente e parece que é o que vai ser cobrado na sua prova. Vamos lá. Então ele dá essa função f de x, y, né, uma função de duas variáveis, entre x e y sai f, e dá esse conjunto A, que no item C ele vai utilizar como domínio dessa função, ele vai definir como domínio dessa função, beleza? No item A, que é um item mais tranquilinho, ele pergunta simplesmente, ele pede simplesmente para se representar esse conjunto no plano cartesiano, certo? Como a gente faz isso? Ó, quando ele fala x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, essa duplinha aqui de informações simplesmente indica que a gente está com tudo no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Não ficou bonito a linhazinha, mas dá para entender. Certo? A gente trabalha só no primeiro quadrante, incluindo os eixos x e y, né? Porque x pode ser zero, y pode ser zero. Tá, legal. Então, o problema está, na realidade, em x mais y menor ou igual a 20. Certo? Isso aqui, cara, a gente sempre, né? Essas inequações lineares, que aparecem com bastante frequência nessa parte da matéria, sempre lembra de equação da reta, certo? Ou seja, isola o y, né? Tem uma função y, alguma coisa, né, em função de x, e aí dá para estudar. Então, ó, y é menor ou igual a 20 menos x, e a gente sabe desenhar o gráfico, né? Vou escrever como se fosse entre parênteses, de y igual a 20 menos x, tá? É, isso aqui, ó, como é que fica no plano? Só um instante para fazer um plano aqui. Isso é uma reta decrescente. Eu sei que é decrescente porque é menos x, certo? E ela corta, ela é decrescente, ela faz, né, esse ângulo de 45 graus, assim, se olhar para dentro. Né, aqui seria 45 graus. Vamos só deixar ela mais certinha. Eita, você vai ficar ruim, calma. Mais fácil excluir e fazer outra. Pronto, assim ficou boa. É, ela estaria assim, tá? E aí, eu sei que assim, ó, observa aqui, quando x é igual a zero, o y é igual a 20, né? Esse ponto é fácil de pegar. E aqui também é quando o x é 20, o y é zero. Então, isso também é fácil. Certo que a região seria esse triângulo, então, no primeiro quadrante inclui as três linhas, inclusive a hipotenusa a gente inclui porque é menor ou igual a 20, né? E tá aqui, essa é a região marcada em amarela seria o nosso conjunto A, que posteriormente vai ser o nosso domínio dessa função. Beleza. Aí ele pede ainda no item A as curvas de níveis de f de x e y igual a zero, f de x e y igual a 5. Né? Então, curva de nível é sempre o conjunto de pontos x e y, tais que o f de x e y fica igual à curva de nível que a gente quer. No caso, zero, depois 5. Entendeu? Então, é só colocar no f de x e y 0, 5. Se fosse a curva de nível de 15, seria 15, e por aí vai. E aí o que acontece? Ó, botando no lugar de f de x e y um zero, a gente começa a entender como a função se comporta. Né? A gente faz algumas curvas de níveis para ser uma forma de dar para estudar uma função dessas, que é muito mais complexa
do que as que a gente estuda quando é uma variável só. Então a gente faz curvas de níveis para conseguir começar a entender como a função funciona, como vai ser o gráfico dela, tá? Então, ó, é, vamos lá. Ficaria, é só recopiar a função, 4x menos 4y mais x quadrado mais y quadrado igual a zero, né? Isso aqui, cara, a gente já sabe, né? Sempre assim, pelo visto em todos os exercícios foi assim, que isso aqui vira uma equação de circunferência, né? Isso aqui vai virar uma circunferência no plano xy, certo? O que acontece, ó? Eu vou completar quadrado, né? Então ficaria 4x, não, nada a ver, x quadrado mais 4x. Eu preciso completar, eu preciso de mais 4 para completar. Só que é aquela coisa que enche bastante o nosso paciência em geometria plana. Em geometria analítica, desculpa. E aqui completa y quadrado menos 4y mais 4. De novo, tá? Como eu coloquei 2 mais 4 para completar os quadrados, eu preciso descontar isso, né? Eu não posso inventar 2 mais 4 e não levar, né, desconsiderar isso. Então eu vou botar aqui um menos 8. Tá? Esse menos 8 é para desconsiderar os 2 mais 4 que eu adicionei. Tudo isso igual a zero. Ou seja, ficaria aqui x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Beleza? Isso aqui é a equação de uma circunferência, como a gente vê em geometria analítica, cujo centro é o ponto menos 2 e 2, e o raio é raiz de 8, né? O número que aparece fora, do outro lado do igual, é a raiz ao quadrado, certo? Então, esse 8 aqui, ó, só cuidado que ele é raiz nada, o raio ao quadrado, né? Então fica a raiz de 8. Fechou? É isso. Então, o que é a curva de nível? Tá aqui. Né? Ele pede exatamente, ó, represente no plano. Aí você faz um desenho disso aqui, tá? Você representa uma circunferência com centro nesse lugar e com um raio igual a raiz de 8. Você faz esse desenho. Beleza. Quando for 5, cara, percebe? Ó, eu vou pular a etapa porque a ideia é ficar rápido nisso. É ter a sacada, não é refazer todas as contas do zero. Quando for igual a 5, onde vai mudar era aqui, ó. Esse zero aqui veio desse zero aqui. Quando for 5 aqui, vai ser 5 aqui. Entendeu? Vai trocar os dois zeros por dois 5. Então eu vou pular para essa etapa já. Quer dizer, esse zero aqui, ó, eu teria como se fosse um mais 5 aqui, né? Se eu tivesse tido 5 em vez de zero nesse lugar aqui. Então, eu vou pular já para essa etapa, ó. Deixa eu só tirar o que está errado. Isso. Boa. E ficamos com x mais 2y ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 8 mais 5. Né? Teria um 5 do lado direito em vez de um zero, que agora soma com esse 8. E de novo, né, isso aqui a gente sabe, ó, 8 mais 5 dá 13. Não vou nem reescrever toda a linha. Dá um 13, ou seja, o centro é o mesmo, como é bem comum acontecer, a gente encontra circunferências concêntricas com o mesmo centro, e o raio agora seria raiz de 13. Tá? A gente vai começar a observar um padrão. Beleza. O que acontece? Aí ele pede, ó, no item B, só mais uma curva de nível, que é no caso igual a 10, mas ele já pede para se analisar o que está acontecendo. Certo? Ó, vou fazer o seguinte, como é tão igual,
né? E é sempre assim, tá? As curvas de níveis servem para a gente observar padrões, para observar padrão. Então, é óbvio que a gente vai observar um padrão e ficar rápido as contas. Eu vou apagar os 5 aqui e botar um 10, entendeu? É exatamente a mesma coisa. Entra 10 aqui, esse 8 que era um menos 8 passou para o lado e virou mais 8. 10, 18. Pronto. Mesma história, o raio aumentou, virou 18. Certo? Então, o que está acontecendo quando o f de x e y aumenta? É que acontece com as figuras. O centro fica o mesmo, essa é a resposta. O centro fica o mesmo e eu pego circunferências maiores, com o raio maior. Tá? Essa é a explicação. F de x aumentou, o raio aumenta. Certeza, entendeu? Se o f de x for para 20, eu vou ter um raio maior, só que o centro não muda. Beleza? É isso que a gente tem que ter sacado até aqui. Tá. Aí, o que vai acontecer? No item C, que é o que você me perguntou, ele é tenso o negócio. Aí a gente vai ter que analisar com muita calma. Ó, percebe o seguinte, no lado do raio, o que ficou acontecendo o tempo todo? Esse 8 aqui, ele era fixo, ele sempre apareceu, né? Mesmo quando o f de x y foi zero, né, aqui, ó, quando aqui foi zero, né, apareceu um 8 aqui, porque ele vem desse menos 8 que eu criei para eu criei ele para compensar os 2 mais 4 que eu coloquei na hora de fazerem completar os quadrados. Então, esse 8 mais 8 aqui eu vou colocar como fixo. E esse 10 aqui que está aparecendo o tempo todo é o f de xy. Tá vendo? Quando foi 10, foi 10 aqui. Quando foi. Pera, eu copiei, colei e sumi com 5. Quando foi zero aqui, foi zero aqui. Sacou? Ó, deixa eu fazer uma coisa. Eita, eu não consigo mais colar porque ele sumiu. Mas, ó, tinha. Só para ficar completo o PDF depois. Né, antes, quando foi 5 que ele falou? Quando a curva de nível foi para 5, aqui era 5 e aqui era 5, tá vendo? Aqui está sempre aparecendo o f de xy. Aí nesse caso, bom, 8, né, não posso escrever isso, 8 mais 5 dá 13, aqui o raio era raio de 13. Então, o que está acontecendo? Ó, eu estou observando, né, que o fixo, que é o 8, mais o f de xy está sempre dando o quê? O raio ao quadrado. Né? Então aqui, ó, esse 18 aqui, tô meio sem espaço, é o raio ao quadrado. Né? De tal forma que isso é quase uma equação, quase não, é uma equação válida para esse problema. Tá? E essa é a grande descoberta. Ou seja, o raio ao quadrado é igual a f de xy mais 8. Sempre, sempre. E o centro é sempre menos 2 e 2. Tá vendo como a gente agora compreende perfeitamente a minha função? Perfeitamente. Eu sei para cada f de x qual figura que eu formo. Eu sei onde é o centro e sei onde é o raio. Tá? Como fica isso no plano cartesiano? Eu não vou usar esse desenho, porque acho que ele não me serve muito. Vou refazer outro, ó. Fazer um pouco maior. Né? No item C. No plano cartesiano, o meu conjunto A, que ele quer que seja o domínio dessa função, é, é esse triângulo aqui, né? A gente já marcou ele. Eu não vou redesenhar, pintar de amarelo de novo. E o meu centro está aqui, tá? Aqui é menos 2
no x e 2 no y, tá? O que acontece? Ele pede qual é o f de x, y máximo, né? E mínimo. Pede o f de x, y máximo e mínimo, né? Os valores máximos e mínimos que a função assume, dado que, bom, eu vou acabar fazendo, que o domínio está aqui dentro desse triângulo, que é o conjunto A representado no plano cartesiano, tá? Uns 90 graus à toa. Mas tá certo. Tá. Aí, o que a gente precisa analisar? Essa expressão aqui, tá? Percebe o seguinte, essa expressão aqui me provou, né, que ela me provou o seguinte, quanto maior o raio, tá? Vou pensar dessa forma, maior o f de xy, né? Foi mais o contrário que a gente percebeu. Quanto maior o f de xy, maior é o raio, né? Mas eu posso pensar da forma contrária. Quer dizer, qual é o maior raio que eu consigo ter? E os gráficos são sempre circunferências em torno, né, desse centro aqui. Desse centro aqui. Qual é o maior raio que eu consigo ter partindo desse centro? E eu, claro, eu preciso pegar um ponto que cai dentro do triângulo, porque pontos fora do triângulo não me importam, entendeu? Eles não, eu não posso usar eles porque eles não pertencem ao domínio da função f de x, y. E aí, eu vou tentar fazer um desenho aqui decente, que não é fácil, mas se eu pegar uma circunferência, tá? Cujo raio, vamos forçar uma barra aqui na hora de fazer os desenhos. Cujo raio, acho que assim tá ficando até aqui bom. Ó, cujo raio chegue até esse ponto é o maior raio possível, entendeu? Certeza. Qualquer outro ponto que eu pegar aqui dentro não me dá um raio tão grande. Se eu pegar um raio muito grande, eu estou pegando o maior raio possível, eu estou pegando o maior f de xy possível. Sacou? Tipo, tem um f de xy que gera, que se eu escolher, eu gero essa circunferência com esse raio. Todos esses pontos da circunferência não pertencem ao gráfico de f de xy. Não podem pertencer, porque eles são fora do triângulo. Mas bem esse ponto aqui, né, tem x e y que o f pode assumir e gera esse raio gigantesco. Ou seja, eu sei que é o maior f de xy. Tá? Foi assim que eu resolvi, foi assim que eu elaborei o exercício. Ó, aqui fica muito fácil pensando assim, porque aqui era 20, né? Então esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui é 20, esse comprimento aqui, portanto, é 22, né? Que no caso é uma hipotenusa. Eu formei um triângulo aqui, C, vou botar nome, C, A, B, forma um triângulo. E entre C e A eu tenho dois, um cateto de tamanho 2. Vou usar com verde para padronizar tudo, o triângulo está em verde. Tá? Aí você faz o seguinte, ó, você pega o raio ao quadrado, né, pelo teorema de Pitágoras, né, e Pitágoras. O raio ao quadrado é 22 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se você fizer essas contas, né, você vai descobrir que o raio ao quadrado é 488, certo? 488. Deixa eu só melhorar. Tá, pode fazer. E deixa o raio ao quadrado, porque nessa expressão ele aparece ao quadrado. Ou seja, esse é o raio máximo, raio ao quadrado máximo. Então, quem é o f de x, y máximo? O f máximo, ele é igual a o raio ao quadrado máximo, né? Vou escrever um máximo aqui embaixo, menos 8. Tá? Da onde eu tirei esse menos 8, que esse mais 8 aqui, eu joguei para cá. Tá?
Então fica 488 menos 8, que dá 480, tá? Bem difícil, não vou negar, bem difícil, certo? Esse foi o meu método, tá? Foi como eu pensei em fazer. Eu achei que ele ficou muito fácil no final, mas é difícil a sacada, né? Tipo, em contas ele é fácil, difícil é a sacada. Beleza. Tá, e qual é o menor raio possível? O menor raio possível me dá o menor f possível, né? E o menor raio possível que eu alcance, né, um ponto que está nesse triângulo, seria um raio, esse é fácil de ver, mais fácil que o maior, inclusive. Se eu fizer essa circunferência aqui, ó, ficou até que aceitável. Se eu pego, vou marcar tudo em azul agora, esse raio aqui, eu pego esse ponto bem na borda do triângulo, mas a borda está inclusa. Eu vou chamar isso aqui de raio mínimo. E esse raio mínimo dá para ver tranquilamente, né? Esse aqui era o raio máximo. Né? Eu preciso pegar raios que caem dentro do triângulo, tá? Lembrando disso, porque nada, né? Não pode pegar coisa fora do triângulo. Então, eu quero o maior raio possível, o menor raio possível que caia no triângulo. Esse raio mínimo é muito fácil de ver, que ele é igual a 2, né? Esse comprimento aqui, tá? E aí, ele ao quadrado vale 4. Bota aqui a mesma coisa, ó. Vou tentar achar o amarelo de novo aqui. O F mínimo acontece para o raio ao quadrado mínimo menos 8. Ou seja, é, 4 menos 8 igual a menos 4. Tá? Outra coisa que você podia ter feito é, uma vez que você achou, tá? Era outro caminho, talvez até mais fácil, mas eu gostei desse. Uma vez que você achou que esse é o centro, você fala, tá, o ponto mais distante, mas ele fica pior analítico na hora de avaliar a função, na minha opinião. É esse aqui que eu posso pegar a partir desse centro, que me dá o raio máximo, que dá o f de xy máximo. E esse ponto eu sei as coordenadas, né? Zero, não, zero não, 20 0, né? E esse aqui eu também sei. É o ponto de coordenadas 0 e 2, x igual a 0, y igual a 2. E você pode calcular, né? Você pode fazer o f máximo calculando o f de 20 0. Aí você volta na função original, pode voltar nem nessa aqui mesmo, na primeira de todas. Faz 20 no x e y igual a 0, vai colar, vai dar o mesmo 480. E se fizer para o mínimo, claro, tem que funcionar. Se não funcionar, erramos. Mas vai funcionar, pode fazer. Tá? Dá esses resultados, 480. É legal que a gente ainda descobre quais são os valores de x e y que levam. Esse método é legal que ele levou também aos valores e ao f, né? Já deu as três coisas juntas. Então ele pediu os valores de f, máximo e mínimo. Não tinha pedido o x e o y que levam ao máximo e mínimo. Mas funciona. Fechou? Então, ó, estuda com calma, tenta entender. É um dos casos mais hards, mas minha dica é, Dani, cara, foca que nisso aí tá sempre dando circunferências, tá? A sua lista, eu não vi aparecer ainda elipses, figuras mais chatinhas, talvez. Não muito mais difíceis, mas mais chatinhas. E aí vê se você consegue entender isso. Qualquer dúvida, me avisa. Fechou? Valeu, até a próxima.